A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo de número 25. A gente vai ver aqui algumas características de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro servo e serva do Senhor Jesus Cristo. O texto começa dizendo assim, versículo 25: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Capítulo de número 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filho amados. Meu irmão, minha irmã, muitas das vezes nós esquecemos quem somos, né? Nós falamos que somos servos do Senhor, somos servas do Senhor Jesus Cristo. Nós falamos que somos cristãos, mas às vezes esquecemos de viver o Evangelho que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus Cristo, ele nos ensinou e nos ensina através da sua palavra a não vivermos como o mundo. Quando a palavra de Deus fala assim, como o Salmo 1, por exemplo, Salmos de número 1, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. E Paulo, aqui escrevendo aos Efésios, ele vai dizer, ele relaciona aqui alguns pecados. O pecado, meu irmão, minha irmã, é tudo aquilo que nos afasta de Deus. É tudo aquilo que desagrada a Deus. É tudo aquilo que sai do uso natural. É tudo aquilo que foge dos projetos de Deus e dos planos de Deus para o homem. Deus não se agrada quando o homem mata, quando o homem destrói vidas, quando o homem se droga, quando o homem vive uma vida sexual promíscua, quando o camarada é desonesto, vive em desonestidade, roubando, furtando, brigando, cheio de contenda, falando mal dos outros, injuriando as pessoas, mentindo. Isso não agrada a Deus. Então tem vários comportamentos que são condenados biblicamente, que a Bíblia chama de pecado. E nós, como cristãos, nós não podemos estar nesse meio. Por isso que o salmista no Salmo 1 vai dizer, antes, ao invés de ele estar na roda dos escarnecedores, fazendo parte disso tudo, antes ele tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. A palavra de Deus é que vai nos ensinar a nos comportar. A palavra de Deus, ela nos ensina a vivermos bem com o nosso irmão, no nosso relacionamento, como lidar com nossos filhos, a vivermos bem no nosso trabalho, com as pessoas que estão em volta. Nós cristãos, nós precisamos exalar Cristo na nossa vida. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém falar, tá vendo aquele ali, ó, é crente, diz que é cristão. Diz que, e quando eu estou falando cristão, meu irmão, minha irmã, que fique bem claro, eu me refiro a todos aqueles que dizem que são cristãos, seja católico, protestante, não importa. Não importa a denominação. Mas você é cristão. Se você diz que é cristão, é porque você crê nisso aqui, ó. É porque você crê na palavra de Deus. E se você crê na palavra de Deus, você tem que obedecer à palavra de Deus.
Você não pode pegar uma parte das Escrituras e ignorar outras. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer, mesmo que desça um anjo do céu ou um de nós pregue um outro evangelho sem ser este aqui, que seja anátema, que seja maldito. Eu preciso viver o evangelho na sua integridade. Eu não posso ser só ouvinte do evangelho. Porque aquele que é ouvinte, só ouvinte do evangelho e não pratica, lá em Mateus capítulo 7 vai dizer que é semelhante ao homem que constrói sua casa na areia. Vem as lutas, vem as tempestades e leva tudo, e vai tudo água abaixo. Mas aquele que ouve e obedece é semelhante ao homem que constrói sua casa na rocha. Ele permanece firme. Vai vir a sociedade dizendo que não tem nada a ver, mas você permanece firme, confiando na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz que é pecado, continua sendo pecado. Mesmo que o mundo diga que não é, que não tem nada a ver, que não tem problema, que está tudo certo. Eu, como cristão, eu preciso viver isto aqui. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo ao Efésios, ele vai dizer aqui algumas características muito importantes. Depois os irmãos leem lá Efésios, capítulo 4, do versículo 25, aí entra no capítulo 5, entra no capítulo 5, vai até o capítulo 21 do capítulo 5 também, e leiam aí várias características, várias coisas aqui que Paulo nos ensina como que deve ser o nosso comportamento. Ele vai dizer, no capítulo 5, versículo 4, versículo 3, mas as impudícias e toda sorte de impureza, todas as impurezas ou cobiças, nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou cachorrices, coisas que não coisas terríveis, né? Coisas promíscuas, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, irmãos, pelo contrário, vivam em ações de graças. Sabeis, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Nós precisamos andar, irmãos, como filho da luz. Paulo, aqui escrevendo aos Efésios, os irmãos leem a carta de Paulo aos Efésios. São 6 capítulos. É uma carta de prática. Nós aprendermos lendo a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos aprender a ser crentes. Como que deve ser a vida de um cristão? Pois, deixando a mentira, fale cada um a verdade uns com os outros. É muito difícil, né, irmãos? Falar a verdade. Irai-vos, mas não pequeis. Às vezes nós ficamos irados, queremos brigar, né? Por isso que não é fácil ser cristão. Ser frequentador de igreja é muito fácil. Ir aos domingos da igreja é muito fácil. Né? Dar uma oferta, ajudar o necessitado, isso aí é moleza. Eu quero ver você mortificar a sua natureza. Eu quero ver você deixar de pecar. Eu quero ver você, quando tiver vontades pecaminosas, aquilo que desagrada a Deus, você se controlar e você mortificar essas vontades. Isso é que é difícil. É você negar os seus desejos e deixar que Cristo sobressaia na sua vida. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Por isso que crer significa o quê? Obedecer a palavra de Deus. E viver o Evangelho não é fácil. Não é fácil. Nós erramos, nós falhamos. Sabe qual é a diferença de nós cristãos para os que não são cristãos? É que nós reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, é que nós também entendemos que nós estamos num processo de santificação, de mortificação dessa natureza. Nós entendemos que vamos falhar em alguns momentos, mas nós também nos arrependemos, confiamos no perdão do Senhor e buscamos esse perdão.
João, escrevendo a sua primeira epístola, ele vai dizer: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É necessário se arrepender. Lembra do ladrão da cruz, aquele que foi crucificado com Cristo? Ele primeiro reconheceu os seus erros. Nós merecemos estar aqui, mas ele não, ele nada fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus chega para aquele homem e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É isso que Jesus espera de nós. Arrependimento. Reconhecer que somos... O primeiro passo é reconhecer que eu sou um miserável, que eu sou um pecador e que vai haver momentos que eu vou falhar. Segundo, me alimentar da palavra, que se alimentando da palavra você vai compreender como deve ser o seu comportamento como cristão a partir de então. E a partir daí, orar e buscar em Deus. Buscar em Deus. Senhor, ajuda-me, Senhor, a mortificar o velho homem. Ajuda-me, Senhor, a mortificar a minha velha natureza e me revestir de uma nova natureza em Cristo Jesus. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando, derramando a sua graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que possamos, meu irmão, minha irmã, vivermos a palavra de Deus. Que possamos realmente não deixar esses comportamentos sobressair na nossa vida. Nós não podemos. Nós precisamos deixar Cristo sobressair na nossa vida. Nós precisamos mortificar, nós precisamos buscar, santificar. Quem é santo, santifique-se mais. E sem a ajuda do Espírito Santo, se nós não buscarmos no Senhor, nós não seremos capazes de fazer isso. Então buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscar no Senhor. Orar: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a cada dia ser mais cristão. Ajuda-me a cada dia transmitir a luz de Cristo para o mundo. Ajuda-me a cada dia ser diferente, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.